Olá, como este vídeo é uma continuação, né, do anterior, entendeu? Eu sugiro àqueles que forem assistir este, né, que tenham assistido antes o Árvore da Vida Primordial número 1. Muito bem. Este aqui, como o anterior, nós vamos dividir em 3 partes. Vamos lá. Primeira parte, primeiro momento. A árvore da vida, né, conhecida por nós, principalmente através da Cabala, né, da Kabbalah, simboliza o homem. Ela é o homem. Quer dizer, o homem é que foi plantado no início do universo manifestado. Tudo começou com ele, com este homem arquetípico, este homem primordial. Né? E o homem, quem é o homem? Qual a definição que nós podemos dar? A definição mais sutil sobre quem somos nós. Né? Imagem, né, do homem arquetípico. Quem somos nós? Nós somos, na realidade, última, né, ou na realidade primordial, nós somos veículos de verbos. Né? Nós realizamos atos, né? E os atos são traduzidos por verbos, na linguagem semântica. Então nós somos veículos de verbos, veículos verbais. Né? Por exemplo, viver, né? Acordar, almoçar, nadar, né? Jantar, dormir, mentir, elogiar e por aí vai. Tá certo? Muito bem. Dessa diversidade verbal, né? Essa infinitude de verbos que nós realizamos, né? Existem 2 que são os principais. Eles estão nos primórdios. São os 2 verbos primordiais, gente. Primordial significa não só o mais antigo, o que está na origem, tá? No primórdio, tá? Como também o mais profundo, que está em nós agora. Tá? É só uma questão de rebater, como a gente disse no vídeo número 1. Tá? O mais antigo corresponde ao mais profundo. Né? É como uma montanha e as suas camadas geológicas. Né? O estrato mais profundo é o mais antigo. E vale o mesmo raciocínio. Tá certo? E quais são esses verbos? Que são os nossos verbos primordiais, característicos de nós, em qualquer época. Tá? Quais são? O julgar e o conduzir. Né? Nós passamos 8 horas do dia julgando a nós, né, e aos outros. Né? Puxa vida, será que eu fiz aquilo correto? Eu não fui indelicado com aquela pessoa? Eu podia ter ido melhor. E no exame, será que eu fui bem? Eu fiquei nervoso. Eu não sei não, viu? Acho que não. Então o julgamento é contínuo. Né? E cansados do julgamento nós nos conduzimos. Ufa, agora chega de pensar, chega de julgar. Tá? Vamos em frente. Estamos nos conduzindo. Tá certo? Então o cenário, né, os cenários arquetípicos da nossa psique são um tribunal, né? Nós evoluímos no âmbito de um tribunal e no âmbito de uma batalha. Certo? Muito bem. Então, julgar e conduzir. A árvore da vida primordial, que é essa, ela tem uma característica, né, que ela nos sinaliza, nos convida à sensorialidade. Né? Porque a estes verbos que estão na origem sutil, tá, semântica da divindade, correspondem 2 arquétipos que têm um comprometimento sensorial. Né? As suas libidos são diferentes, né? Os seus prazeres. Tá? E a árvore da vida, ela é inicialmente uma árvore do prazer, da libido. Quer seja instintiva, natural, ou a libido construída. Certo? Então existe a possibilidade, né, natural, espontânea, de nós introduzirmos na árvore da vida a dimensão sensorial,
que é a fundamental no universo arquetípico. Na origem do comportamento está a sensorialidade. Né? O comportamento de um ser é definido pelas possibilidades sensoriais, por suas possibilidades sensoriais, tá? Que por tabela entra na dimensão comunicacional, é o filé mignon da dimensão comunicacional, é a sensorialidade. Tá? A comunicação se dá na medida das possibilidades do equipamento sensorial dos seres. Tá? Então, o trabalho sensorial do juiz é um, o trabalho sensorial do comandante é outro. Começamos por aí, a construir a árvore da vida, primordial, que começa com o homem, na sua parte sensorial. Certo? Vamos lá, vamos devagar. Qual o trabalho sensorial do juiz ideal? Ora, é ver e ouvir. O trabalho do juiz ideal é ver e ouvir. Nós vimos no vídeo 1 que ele não participou do evento em julgamento. Portanto, o juiz não tem nada que falar. Ele não participou do evento que está em julgamento. Ele tem que ver e ouvir os julgados. Ver e ouvir. Já o comandante, não. Ao contrário, ele tem que se fazer visto e ouvido. Ver e ouvir é secundário. Não? Tá? Ele tem que se fazer visto e ouvido, porque a estratégia para a batalha está com ele, não com os soldados. Tá? Então ele tem que fazer visto e ouvido. Então, nós falamos também no vídeo 1 que o principal fruto da árvore da vida é o zodíaco, tá? Que está no colo de Deus. Então o zodíaco tem Libra e Áries. Né? A explicação sensorial ela independe dos elementos materiais do universo manifestado. Ela é totalmente verbal. Tá? Então o Libra, por exemplo, Libra é balança. A balança é uma julgadora, não é mesmo? Então ela faz o quê? Ela vê e ouve as vozes interiores. Né? Libra, balança, o julgador de si, plano psíquico. Tá? Então julga as vozes interiores. Julga. Tá? Ou seja, fica vendo e ouvindo as vozes interiores. Uma criança Libra demora para sair do quarto. Por quê? Porque está vendo e ouvindo as vozes interiores. Já a pessoa de Áries, os nossos filhos de Áries, eles saem mais rápido do quarto. Por quê? Porque eles se fazem vistos e ouvidos pelas vozes interiores. Ou seja, eles calam as vozes interiores. Tá? Para calar, eles precisam se fazerem vistos e ouvidos. Tá? Então, no fundo do ariano, está a explicação verbal. Ele cala as vozes interiores. Então, a explicação não está no elemento fogo, na realidade, não está no planeta Marte, né? Porque esses elementos também pertencem ao mundo manifestado, né? E derivam do verbo conduzir, cada qual ao seu modo no seu plano material. Tá certo? Então, a explicação que nós temos primordial é que a pessoa diz, ele está fazendo o quê? O que ele faz? Está vendo e ouvindo as vozes interiores. Tá? Que é uma audição e visão sadias, gente. Tá? E aqui também o outro lado sadio, que é o calar as vozes interiores. Muito bem, muito bem. Vamos consultar uma colinha que eu fiz hoje. Tá? Segundo momento. Segunda parte. Gente, a linguagem sensorial, a que nos convida os verbos julgar, conduzir e os seus arquétipos, que eles são opostos, complementares. Tá, sensorialmente, é chocante nessa diferença, né? De um lado o juiz e outro lado o comandante. Tá? São arquétipos sensorialmente diferentes, não é mesmo? Então essa linguagem sensorial, ela tem uma utilidade, né, prática muito grande. Né? Eu vou pôr uma figurinha aqui, que é o seguinte, ela une dois zodíacos. Quando nós falamos que o fruto da árvore da vida é o zodíaco, e é mesmo, nós estamos nos referindo ao zodíaco primordial que deu origem a dois zodíacos. Tá? Então, os dois zodíacos que nós conhecemos. O solar, o nosso, ocidental, e o lunar, né, desenvolvido no tempo lunar. O nosso foi desenvolvido no tempo solar. Tá?
e o oriental desenvolvido no tempo diferente, lunar. Tá certo? Então são dois zodíacos, na realidade, né, que são o fruto dessa árvore. Né? Então vamos colocar aqui, ó, gente. Vocês estão vendo os dois? Tá? Aqui é o ver ouvir, que nós falamos, né? Aqui está o signo de Libra. E aqui o ser visto ouvido. E aqui está o signo de Áries. Aqui estão os solares, os nossos conhecidos, e aqui aqueles que estamos, né, conhecendo melhor a nossa civilização ocidental. Tá? Que são os orientais. Tá certo? Muito bem. Então a utilidade imediata da árvore da vida sensorial, primordial, é evitar que as sinastrias astrológicas que nós fazemos, elas contenham equívocos. Né? É inegável, não sei se vocês concordam, os amigos dos amigos, que trabalham na área da astrologia, que quando nós fazemos uma análise sinástrica, certo? Na dimensão comunicacional, que envolve a sensorialidade, tá? Então, nós estamos sujeitos a equívocos. Basta olhar no Instagram, vocês fazerem uma pesquisa no Instagram, a gente faz uma análise, né? Fulano de tal e a outra fulana são isso, etc, etc. Ou então uma pessoa isso, né? Você é mais ou menos assim, etc, etc. Os comentários, você vê assim, muitos comentários, não, mas comigo não é assim. Isso não acontece comigo, eu não sou assim, e etc. Tá? Ou seja, nós estamos sujeitos a equívocos. Então a árvore da vida primordial, unindo, porque ela trabalha numa linguagem sensorial, é a única linguagem que pode unir os dois zodíacos, é a sensorial. Entendeu? Os formalismos são muito diferentes. Então as uniões são, vocês compreendem? Mesmo as ancestrais. Tá? Então a única linguagem que une é a sensorial. Tá certo? Então esses equívocos, eles são diminuídos, né, consideravelmente a partir dessa análise que nós faremos agora, só com um exemplinho. Certo? Por exemplo, a pessoa de Libra, chega no seu, né, para ser consultado, pessoa de Libra. Libra é um juiz, balança, né, julgadora. Mas julga quem? Aí entra a utilidade desse esquema de duplo zodíaco solar lunar. Né? O zodíaco solar trata da dimensão sensorial, certo? Psíquica, ou seja, dos outros dentro de nós. Tá? Já a dimensão lunar, ela trata dos outros fora de nós, ou seja, através do corpo físico. Uma é corpo físico, a outra é corpo psíquico. Tá? Então a pessoa de Libra é uma julgadora, sim, dos elementos, ou seja, das vozes interiores, ela julga. Tá? E ela só será uma julgadora dos outros, quer dizer, se posicionará de uma maneira coerente com um juiz, tá? Que a pessoa julga, todos nós julgamos, só que uns têm uma posição mais adequada para julgar. Tá? E a pessoa de Libra, ela tem essa posição adequada em relação às vozes interiores, ela julga. Mas em relação às exteriores, ela não julga. Tá? Ela só julgará se for de um dos signos. Por exemplo, cavalo. Tá? Daí sim, se for do signo cavalo e Libra, ela é uma dupla julgadora. Julga a si e julga aos outros. Tá certo? Muito bem. Uma outra utilidade, gente, para finalizar essa parte, uma outra utilidade conceitual é que esses dois zodíacos, né, eles, na realidade, eles vêm do zodíaco primordial, né, conceitual. É um zodíaco verbal. Né? A origem dos dois está num único zodíaco. Né? A natureza trabalha com economia. Então só tem um zodíaco primordial, né? Que se espraiou no solar e no lunar. Entendeu? Então vai de rato a porco, certo? No lunar, e de Áries a peixes no solar. Tá? Então esse zodíaco conceitual, ele encerra aquela expressão, o 3 caiu no 4. Por quê? Porque a matriz verbal, que teve origem no julgar e no conduzir, ela se espraiou, primeiramente, num espaço de 4 possibilidades verbais, que são 2 juízes, certo? Por exemplo, Aquário e Escorpião são juízes. Tá? Então, 2 juízes e 2 comandantes.
Então perfazem um total de 4 possibilidades espaciais verbais. 4. Agora esse espaço, ele sofreu a ação do tempo arquetípico, que dividiu em juízes novos, médios e velhos, conforme analisamos no vídeo 1. Tá? Então o 3, gente, caiu no 4. Tá? E daí começou o universo manifestado, que é uma frase, né, antiga, uma lei, né, vamos dizer assim, o 3 caiu no 4. Tá certo? Entendeu? Então essa matriz é uma matriz verbal. Né? Tá? Essa matriz verbal ela é importante porque ela sinaliza que as ações elas são iguais. O que diferencia uma ação lunar da solar é o plano em que ela atua. Mas as ações são as mesmas, gente. Porque é o mesmo zodíaco que está na origem. Tá? Então as ações são iguais. Por exemplo, a pessoa de Aquário, certo? Ela trata os outros, né, interiormente, ou seja, plano psíquico, trata as vozes interiores do mesmo jeito que a pessoa Galo, correspondência sensorial. Galo trata os outros. Tá? Entendeu? Repetindo, a pessoa Aquário trata as vozes interiores do mesmo jeito que a pessoa Galo trata as vozes exteriores. Né? Aquário é uma ave, Galo, ave. Tá? A ave ela se desenvolveu convivendo com o ar. Tá certo? Então ela é solitária. Porque o ar não é uma companhia concreta, como do lado dos répteis, lagarto, etc. Tá? Então o aquariano ele descende da ave, da solidão da ave, a solidão sadia. Além do que, vem a independência aquariana. Né? Ai, que tranquilidade esse aquário. Não, gente. Tá? Na próxima encarnação, quem sabe, né? Tá? Então o aquário é um solitário independente, né? Sadio. Quem convive com sabe. Tá certo? Muito bem. Uma outra coisinha, só para encerrar essa parte, há diversas leituras dessa correspondência. Tá? Entre animais do zodíaco solar e animais do zodíaco lunar. Tá? Essa correspondência que está aqui, tá? Para e passo, tá? Ela é sensorial, arquetípica. Há outras, inclusive ancestrais, que não são sensoriais. Por exemplo, numa delas, conhecida, certo? O signo do boi não corresponde ao signo do touro no solar. O boi no lunar não corresponde ao touro no solar. Tá? Portanto, não é sensorial. Tá certo? Esta é a sensorial. Tá certo? Muito bem. Fim da terceira parte. Agora, final, rapidinho, né? A árvore da vida, gente, ela é a árvore das necessidades. Né? Ela é a árvore das necessidades. Certo? Ela foi desenvolvendo as suas leituras a partir da necessidade de cada momento. Não é mesmo? Tá? E o momento de hoje que nós passamos é um momento que tem uma necessidade premente, urgente, né? Para a sobrevivência, inclusive, dos nossos filhos, netos, bisnetos, bisnetas, trinetas, etc. Tá? E essa necessidade salta aos nossos olhos. Tá? É uma necessidade de mudança de paradigma da competição, né, das religiões, das filosofias, das ciências, certo? Para a cooperação da sobrevivência do mais apto para a sobrevivência de todos. Tá? Então a árvore da vida ela é uma entidade viva. Então ela admite novas leituras, não só as ancestrais, como novas. E uma das leituras é a leitura sensorial, tá? Porque ela sinaliza uma mudança de paradigma, que evidentemente não vai agradar os ortodoxos, nem evolucionistas, nem os criacionistas. Tá? Mas ela vem aí. E a nossa sobrevivência depende da biologia hoje. Não é das filosofias religiosas. Certo? Nós estamos numa época de amoral. Nós somos aéticos. A humanidade, apesar de todas as filosofias religiosas, não importa a origem de todas as filosofias religiosas, né, ela está atingiu um limite de moral. Quer dizer, no limite da nossa moral nasceu a imoralidade. Hoje nós somos imorais. Basta ligar a televisão. Tá? Nós somos aéticos. Então, para mudar isso, tem que ser agora a biologia, o concreto. Tá? Isso é muito fácil, né, em relação a esse esquema. Tá? Ele sinaliza uma diferença arquetípica entre animais e homens, que está lá no fundo. Tá?
Os dois zodíacos, gente, pensem comigo, os dois zodíacos são feitos são realizados por formas animais. E não há formas animais, mesmo arquetípicas, como as zodiacais, sem os correspondentes genomas. Entendeu? O genoma faz parte. Então a árvore da vida é um evento, na realidade, também genômico, biológico. Tá? Então é um evento genômico. Né? Inclusive, estou me perdendo, tá? Por causa do tempo, a pressa do tempo. Né? Tá? Então é um evento genômico, quer dizer, biológico. Né? Além do que, esse evento ele está no encontro dos animais dentro de nós com os animais fora de nós. Né? Os animais dentro de nós, astrologia, os animais fora de nós, biologia. Então está no encontro desses dois patamares. Tá? Por exemplo, uma pessoa do signo de touro, ela é impetuosa como o animal touro. Tá? Então o zodíaco, duplo zodíaco solar lunar, é o ponto de encontro dos animais dentro de nós com os animais fora de nós. Então eles devem conter o segredo da diferença animal-homem na informação molecular. Tá certo? Esse segredo, né, que o conhecimento ancestral sinaliza, tá, está no site A Diferença Animal-Homem no DNA.com.br. E os aspectos sobre astrologia sensorial estão no site astrologiasensorial.com.br. Tá? Eu peço que vocês divulguem, né? Quem puder divulgar, né? Sem receios, certo? Divulgue esse material, porque hoje é uma necessidade de sobrevivência, inclusive outras pessoas também devem estar fazendo esquemas semelhantes. Então é uma oportunidade de encontro, né? Desse tipo de conteúdo com outros conteúdos semelhantes, que não é possível que esse conteúdo esteja só aqui nessa sala. Né? Tá? Não existe isso. Tá? Ele está no ar. Então outros, né? Outros curiosos no tema estão desenvolvendo também, e a gente precisa se unir. Tá certo? Tá joia? Então acho que vocês divulgando, pode ser que alguém, né, para um astrólogo que gosta de biologia, para um biólogo que gosta de astrologia, ou para filósofos da ciência, filósofos da biologia, da astrologia, tá? Pode ser que um deles em 100 né, esteja fazendo, então a gente se encontra. Tá certo? Então, na verdade, nós estamos pensando nos nossos netos, netas, né, bisnetos e bisnetas. Eu acho que trinetos, né? Eu acho que não tem saída. Né? Nós temos uma época moral, sem moral nenhuma, não resta. Tá, a moral agora vem da biologia, achar um fato científico. Tá joia? Tá, muito obrigado e obrigado pela paciência de vocês. Gente, desculpa, ainda dá tempo, olha só. Dá um tempinho, tem uns 3 minutos aí, né? Deixa eu me acalmar. Né? Porque o tema é muito, né? É muito assim, vamos dizer, é muito caloroso, né? Dá muito calor na gente essa perspectiva, né? Que existe uma diferença animal-homem arquetípica, ou seja, baseada nos animais privilegiados, né? Os animais dos zodíacos lunares e solar são descritos pelo conhecimento ancestral, né? Blavatsky, Steiner, etc., como animais privilegiados. Tá certo? Então, eles contêm a diferença animal arquetípica, que está na profundeza do genoma, que os biólogos e as biólogas vão encontrar no futuro, que tomara não demore tanto, não é mesmo? Certo? Então, é essa diferença que nós estamos divulgando. Né? Infelizmente, né, estou divulgando assim, há 10 anos esses sites, né? Mas sobre a diferença animal-homem, né? Mas o retorno é compreensível que seja um assunto muito estranho, porque não há incentivo a que as biólogos pesquisem a diferença animal-homem. Né? É a ortodoxia atingindo o seu limite. Né? Quer dizer, ninguém fala em diferença animal-homem, nem na perspectiva. Certo? E do lado da astrologia, que trabalha com o zodíaco, ela nasce dos zodíacos, não existe perspectiva nenhuma também de que no zodíaco, né, reside, certo, uma sinalização da diferença animal-homem. É incrível isso. É como se o zodíaco fosse apartado da ancestralidade. Tá certo?
Então é muito conhecimento, mas no final a gente sabe, no fundo, que a gente não sabe nada. Né? Tá certo? Então por isso que eu sugiro, quem puder divulgar, entendeu? De coração, certo? Divulgue que pode ser que seja uma semente, entre outras sementes que devem estar acontecendo. Tá? Obrigado. Namastê.